Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas que quer dar voz a você, torcedor tricolor. Fica aí que está começando o Resenha Express. Resenha Express voltando em definitivo, e eu peço aos amigos e às amigas aí para não esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz ao YouTube que esse conteúdo é legal, ajuda a gente a engajar cada vez mais. O engajamento é muito importante, faz com que mais pessoas, vejam os conteúdos do canal, os inscritos do canal deem moral para os conteúdos que o canal produz. Pedir também a galera que está aí para não se esquecer de deixar um hype nesse vídeo. Quando você deixa o hype, você faz com que novos amigos conheçam o canal e possam vir aqui prestigiar o conteúdo, porque esse vídeo é mais distribuído quando vocês dão essa moral pra gente. Então, pacote YouTube todo concretizado, vamos falar de notícias do Fluminense. Ontem, apesar de a janela estar fechada, esse fim da Série B do Campeonato Brasileiro trouxe aí novas buscas, e novas possibilidades no futebol brasileiro. Ontem saiu a informação, por exemplo, que Fuentes e Otávio são pretendidos pelo Atlético Paranaense, tá? E aí eu procurei também um pouco de informação a respeito, se isso era uma sondagem do Atlético Paranaense ou se já era um processo de negociação que estava começando. E eu consegui informações a respeito disso. O que me chegou a mim foi que o Atlético Paranaense já procurou o Fluminense, pensando na próxima temporada, pensando no planejamento do próximo ano, porque assim, quando uma competição, um ano acaba para um clube, o departamento de futebol, o scout, todas aquelas pessoas que lidam com futebol, elas já começam a trabalhar no mercado, eles não param não, eles já começam a fazer, é a época que eles mais trabalham, é no período ali de dezembro até final da janela em fevereiro, e também o meio do ano, quando o departamento de scout e o departamento profissional de futebol começam a procurar jogadores para tentar qualificar o elenco para o resto da competição. Então, o Atlético Paranaense já está com essa equipe trabalhando e sondaram realmente o Fluminense por esses dois jogadores. A resposta do Fluminense é que no momento não é o Fluminense ainda disputa competições, então não vai conversar sobre essas negociações, mas que vê com bons olhos. Essa foi a informação que eu tive. E por que o Fluminense vê com bons olhos a possibilidade de negociar o Fuentes e o Otávio com o Atlético Paranaense? Porque o Fluminense tem uma dívida com o Atlético Paranaense, que é a dívida pelo Canóbio, pela contratação do Canóbio. Então, ontem, quando a notícia surgiu que o Fluminense poderia negociar, considerando que tem essa questão aí do Canóbio, essa notícia eu confirmei ontem à noite. Por quê? Porque o Fluminense tem uma dívida com o Atlético Paranaense, quando procurou o Fluminense essa semana, já procurou no sentido de, olha, a gente pode abater aqui um pouco dessa dívida que vocês têm com a gente. Então, o teor, o tom da conversa Atlético Paranaense e Fluminense que se iniciou e deu essa estabilizada por conta do Campeonato Brasileiro foi nesse sentido. No sentido de que o Atlético Paranaense e o Fluminense têm essa negociação com o Canóbio, negociação não, essa contratação do Canóbio a ser quitada e poderia acontecer por meio do empréstimo gratuito desses dois jogadores. Então, isso é real. Pode sim Otávio e Fuentes vestir a camisa do Atlético Paranaense e o Fluminense ver com bons olhos o abatimento da dívida com, no caso, o Canóbio, tá bom? Então fica isso aí claro para vocês. Galera, ontem eu também apurei uma situação, já pensando aí na campanha que o Matheus Montenegro vem fazendo. Inclusive a gente tentou contato com a campanha do Matheus Montenegro para ele vir aqui no canal. Não conseguimos, na verdade eles fugiram da gente, foram 2 semanas aí tentando. Primeiro confirmaram que viriam e que iam ver uma data. Aí a gente fez contato, cagaram. Depois a gente fez um novo contato, novamente disseram que vamos ver datas. E nada. E aí foram lá no Jornal da KTO 1902. E aí a gente falou, olha, eles não querem vir aqui. Então os convites foram feitos, eles não quiseram aceitar os nossos convites, essa é a realidade. Então a gente ficou aí sem poder falar aí com o Matheus Montenegro aqui no canal, mas a gente tentou, tá bom, galera? Dar voz a todo mundo. Mais um ano de eleição que o candidato da situação ignora a possibilidade de vir aqui no canal. Tudo bem, vida que segue, faz parte. Mas, voltando ainda falando sobre ainda Matheus Montenegro, se a candidatura do Matheus Montenegro for a candidatura vencedora, como todo mundo já sabe, ele já deixou isso claro,
o Mário Bittencourt vai ter cargo na gestão do Fluminense, tá? E a gente correu atrás para tentar apurar que cargo seria esse, né? Na verdade, a gente não correu atrás. Ontem, uma pessoa chegou até a mim, né, numa conversa que eu tive com essa pessoa informal, essa pessoa que faz parte da campanha do Matheus Montenegro, e essa pessoa revelou que o cargo do Mário na gestão Matheus Montenegro, caso vença as eleições, será o cargo de gerente de futebol. O que isso quer dizer? O gerente de futebol ele é remunerado. Então o Mário será contratado pelo Fluminense, segundo essa fonte me passou, com cargo remunerado de gerente de futebol. Essa é a informação que eu queria trazer para vocês aqui. O Mário vai literalmente cuidar do vestiário na gestão Matheus Montenegro, só que ele será remunerado para tal, tá? Essa foi uma informação de uma fonte, tá? Que eu recebi ontem. E vocês, o que vocês acham? Vocês acham que o Mário realmente tem esse expertise? Seria bom ele cuidar dessa parte da gestão do futebol? Como é que vocês veem isso daí? Dê a opinião de vocês, falam aí o que vocês acharam, né? Mas essa é a informação que a gente teve, tá? Então, sobre o Mário Bittencourt é isso. Deverá ser o gerente de futebol. Galera, para fechar o Resenha Express de hoje, uma outra informação aqui de Luiz do Meu Dia, tá? O que acontece? O Fluminense, que vai a campo contra o São Paulo na próxima quinta-feira, pode sofrer uma mudança. E essa mudança poderá ocorrer no ataque, ok? E qual seria essa mudança? A possibilidade da saída do Everaldo para o John Kennedy jogar. Essa é a mudança que pode acontecer para o jogo contra o São Paulo, tá? A gente ontem conversou com algumas pessoas a respeito dessa campanha que tem acontecido, praticamente uma campanha que parece até que foi uma campanha planejada entre as mídias. E até um amigo querido, o Anete, falou que em tela tá rolando aí alguma campanha, ele falou comigo no privado. Falei, cara, se tem campanha, eu não fui avisado da campanha, né? Mas parece que, tipo assim, eu acho que até que é meio orgânico mesmo, mas tá havendo uma ebulição da torcida contra o Everaldo. Então, o técnico Luiz Meu Dia vê a possibilidade do Everaldo não começar o jogo nessa partida aqui de quinta-feira para o John Kennedy jogar por conta dessa pressão. Ele já vem agindo assim com alguns jogadores, como por exemplo o Soteldo, que é um jogador que vem sendo muito criticado pela torcida, e vocês reparam que o Soteldo não tem jogado os jogos no Rio de Janeiro. Ele não tem colocado o Soteldo nos jogos do Rio de Janeiro. E nesse jogo de quinta é muito possível que o Everaldo não comece o jogo por conta dessa pressão que está acontecendo da torcida do Fluminense, e a possibilidade grande do John Kennedy começar o jogo já nessa partida por conta dessa preocupação que a comissão técnica está tendo com essa situação do Everaldo. O Everaldo tem sido muito combatido pelo torcedor do Fluminense, muito criticado pelo torcedor do Fluminense, então por conta disso ele pode ser poupado para essa partida contra o São Paulo, e quem pode entrar é o John Kennedy. E eu acho até que o John Kennedy precisa de uma sequência, mas vamos ver como é que vai ficar essa situação do John Kennedy, do Everaldo, mas de fato há da parte dos Meu Dia uma tentativa de blindar o jogador, e esse jogo, o próximo jogo, não se surpreenda se o Everaldo não começar a partida. Beleza, galera? Esse foi o Resenha Express. Saudações tricolores. Acontecendo mais alguma coisa, a gente chega aí durante a programação do dia para trazer informações para vocês. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!